vídeo que nós vamos fazer agora é, que eu falei para vocês, a ocupação do Sul, a região sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Vamos puxar um pouco a brasa para nossa sardinha. Eu vou falar alguma coisa que está bem fora daquilo que está na apostila, né? Vocês não vão encontrar isso no material que vocês têm aí para ler e para estudar, tá? A região sul do Brasil aqui, ela na verdade começou a ser ocupada primeiro pelos espanhóis, a partir das missões que partiram de Assunção, no Paraguai. Por isso que Assunção é chamada de fundadora de cidades, ou a cidade que deu origem a várias outras cidades, que na verdade muitas das missões que vão formar as missões do Guairá, as missões do TAP e as missões do Itatim, saíram daquilo que é a capital do atual Paraguai. Tá? Só para vocês lembrarem, Guairá, Paraná, TAP, Rio Grande do Sul, Itatim, Mato Grosso do Sul, então regiões onde se fundaram missões partidas lá de Assunção, no Paraguai. Essas missões elas foram com o andamento lá das bandeiras que a gente falou no outro vídeo, elas acabaram sendo, na maioria delas, destruídas, né? Não tiveram andamento, principalmente as do Paraná, do Guairá, não tiveram andamento maior. As de Itatim também sofreram bastante com a ação dos bandeirantes. Aqui no Rio Grande do Sul que a gente teve uma segunda época, né? uma segunda onda, né? Missionária, que foram aí os 7 povos, né? que a gente conhece bem aqui, principalmente pelas ruínas de São Miguel, por São Borja, São Nicolau, Santo Ângelo, que são as missões que vocês estudaram lá quando viram o Rio Grande do Sul no 5º ano. Tá? Claro que essas missões elas tiveram seu papel dentro do Império Espanhol até 1750, com o Tratado de Madrid, quando daí a região, principalmente a região que são as missões no Rio Grande do Sul, acabou passando para o Império Colonial Português, e aí elas acabaram sendo destruídas em sua grande maioria. Então isso para falar do oeste, principalmente da região sul, e o oeste do Rio Grande do Sul. O leste teve uma ocupação diferente. O leste foi ocupado com o tempo, principalmente pelos portugueses. O leste, só para lembrar, é o litoral, né? E o litoral até Laguna, na região sul, estava dentro da linha do Tratado de Tordesilhas, pelo menos dentro daquela linha mais aceita. Mas aí a gente tem uma série de acontecimentos, né, que vão fazer com que haja uma ocupação além daquela linha do Tratado de Tordesilhas, começando lá em 1676, a fundação da própria cidade de Laguna, né, no extremo sul daquilo que seria a linha do Tratado de Tordesilhas. E logo a seguir, logo depois de 1876, em 1680, a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento, que é no Uruguai. Os portugueses então criaram uma cidade vizinha, né, de porta, dá para dizer assim, de Buenos Aires, querendo participar daquele comércio que eu falei para vocês, que era o comércio da prata, né, no Rio da Prata, que adivinha um lucro muito grande para o Império Espanhol, e que os portugueses queriam de alguma forma também participar nessa riqueza. A colônia do Sacramento vai ser um ponto de apoio importante dos portugueses nessa região, mas vai gerar toda uma série de conflitos, né, que são as guerras que vão se suceder aqui na região sul, né, que vão acontecer entre Portugal e Espanha nesse período do final do século XVII e início do século XVIII, né, até quase o final do século XVIII, né, quando finalmente vão se estabelecer por tratados que Sacramento vai pertencer à Espanha e que as missões vão pertencer ao lado português. Entre Laguna, daí tem todo esse vazio, né, que tem entre Laguna e Sacramento, entre Santa Catarina e o Uruguai, tinha que ser ocupado.
E aí que vem então um pouco dessa história, né, do começo, né, da história da ocupação do Rio Grande do Sul, né? Claro, não podia ser diferente, né? A história do Rio Grande do Sul começa, né, a história portuguesa do Rio Grande do Sul começa com Rio Grande, né? Rio Grande foi fundado, né, como um forte, Forte Jesus Maria José, uma fortaleza prisão, uma fortaleza presídio, na verdade, para servir como um ponto de apoio, né, para que Sacramento não ficasse tão isolada, tão distante de Laguna, e para que pudesse também apoiar uma colonização que estava começando a acontecer naquela época dos açorianos, né? Os açorianos estavam começando a vir para a região do Rio Grande do Sul. Já existiam alguns pontos de colonização no litoral de Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, em São José do Norte, Mostardas e outras regiões do litoral já estavam começando a receber os primeiros colonos açorianos. Mais ao norte do litoral gaúcho, nós também vamos ter lá a criação de Santo Antônio da Patrulha, né, que é 1736. Tá? Santo Antônio da Patrulha vai funcionar como o nome já diz, né, um ponto de patrulha de uma região que era importante nessa época. Estava começando a funcionar um, um trânsito muito grande de tropas de gado que iam para a região de mineração e como o nome já diz, né, era uma patrulha militar e também servia como um ponto de pedágio, né, por onde as tropas passavam para ir para a estrada chamada Estrada do Mar, que corresponderia mais ou menos ao que é a nossa BR-101 de hoje em dia, né, e não é à toa que tem um pedágio hoje em dia nessa mesma cidade. Tá? Então, no final das contas, hoje o pedágio está lá, mas a cidade começou como uma espécie de pedágio, né, um lugar onde passavam as tropas que iam então pelo caminho do mar, né, para levar o gado para o norte do Brasil. Tá? Ali também tem a história da primeira sesmaria, o primeiro lote de terra. Sesmarias eram lotes de terra, né, era um quarto de légua, uma légua tem 6,6 quilômetros de frente, né? Variava, a sesmaria variava muito de uma região para outra. A primeira sesmaria corresponderia mais ou menos o que é o território de Tramandaí, vários municípios vizinhos, ali em Bé e outros, né? Foi em 1732, né, que houve a concessão dessa sesmaria, né? Então a primeira propriedade de terra portuguesa no Rio Grande do Sul, né, efetivo. E aí começa, como eu disse já, todo o transporte de gado das vacarias que os missioneiros, né, deixaram, as vacarias do mar e as vacarias dos pinhais, né, uma na serra, que corresponde aos campos de cima da serra, outra à região da Campanha, no Rio Grande do Sul, onde o gado criava-se solto, onde o gado conseguia viver até morrer, né, de morte natural, e que essa riqueza começou a ser utilizada, então começou a ser levada para o norte do país, onde, com a descoberta das minas, estava se tornando cada vez mais necessário como alimento e como força motriz o gado que fosse levado para lá. Tá? Os tropeiros, né, vão ter uma parte importante nessa ocupação do território que é o Rio Grande do Sul, né, e uma parte dessa história aí vocês podem ler numa obra de ficção muito conhecida, né, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que teve algumas adaptações para cinema e televisão, que também vocês podem ver aí em vídeo, ver em outros meios. Certo, gente?